Bora começar o vídeo. Nesta noite, os 176 funcionários do Bloco 4 têm ordens de realizar um teste no sistema de alimentação automático de combustível do reator, que tem como objetivo economizar energia. Às 1h23 da manhã, os sistemas de segurança são desativados. O teste começa e uma série de explosões acontecem no reator. Enquanto Pripyat dorme, o chão da usina começa a tremer. A tampa de 1.200 toneladas do reator explode. Um fluxo de vapor radioativo forte começa a jorrar, espalhando urânio e grafite em volta da usina. Uma chuva de fogo é vista da enorme cratera, carregados de partículas radioativas a mais de 1.000 metros de altura. Eram várias cores, muito brilhantes, parecia até um arco-íris. Ao mesmo tempo em que era lindo, eles não sabiam que seria mortal e que isso mudaria a vida de Pripyat. Eles não tinham noção de que seria o pior acidente nuclear da história. Os primeiros bombeiros que chegaram no local não tinham o equipamento de segurança adequados. Eles despejaram milhares de litros de água sobre aquele estranho incêndio, que nada parecia capaz de apagar. Todos foram expostos a doses letais de radiação. Ninguém estava preparado para uma crise daquela. Nos 7 meses seguintes, mais de 1.500 homens enfrentaram um inimigo invisível. Uma batalha cruel e silenciosa, que ceifou a vida de heróis anônimos e atualmente esquecidos. Foi graças a esses homens que o pior foi evitado. Uma segunda explosão, 10 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima e que teria destruído metade da Europa, foi mantido em segredo por mais de 20 anos, tanto por soviéticos quanto pelos Ocidente. Às primeiras horas da manhã, as nuvens já tinham sido contaminadas pelas colunas radioativas com mais de 1.000 metros de altura. Igor Kostin era fotógrafo da agência de notícias Novosti. Tudo o que Kostin sabia era que algo tinha acontecido na usina durante a noite. Ele foi o primeiro jornalista a ver a enorme cratera de perto. Eles se aproximaram do bloco 4 e começaram a sobrevoar, pois não tinha ideia do risco que estavam correndo. Quando Kostin sobrevoou o bloco, ele abriu a janela e a fumaça transparente e fina que eles viam era pura radiação. Depois de cerca de 1 minuto, os aparelhos de Kostin começaram a pifar. Ele só conseguiu tirar umas 12 fotos e elas ainda tinham sido expostas à radiação. Debaixo de 14 metros de destroços, o grafite que revestia o combustível nuclear queimou e derreteu o urânio. A precipitação radioativa seria 100 vezes maior que a força de 2 bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. No Kremlin, 8 horas depois da explosão, tinha poucas informações sobre o ocorrido. Pripyat, 10 horas da manhã, no dia 26/4. Os habitantes ainda não sabiam do ocorrido. A 3 quilômetros dali. Pripyat, 4 horas da tarde. Na cidade começavam os boatos que tinha acontecido um incêndio na usina e que algumas pessoas tinham morrido durante a noite. Mas não havia nenhuma informação oficial. As pessoas na rua olhavam para os soldados mascarados, mas não entendiam nada.
As pessoas sentiam um gosto estranho na boca, um gosto diferente, metálico, um gosto meio ácido. Diziam que a radiação não tinha gosto. Só mais tarde perceberam que aquele gosto era devido à radiação. Enquanto as crianças brincavam, os soldados faziam as primeiras medições de radiação. Naquele tempo, a radioatividade era medida em unidade chamada Roentgens. O nível normal da radiação na Terra é cerca de milionésimos de um Roentgens. E em Pripyat, no começo da tarde, o nível era de 200 milirroentgens, 15 vezes mais alto que o normal. Naquela noite, o nível já era 600 vezes mais alto que o normal. Eles achavam que os aparelhos estavam loucos ou quebrados. Eles não imaginavam que a radiação continuava a se espalhar e que o reator continuava a queimar. Acredita-se que o ser humano consegue suportar até 2 Roentgens por ano, sem ser afetado, mas a contaminação é letal se o corpo absorve mais de 400 Roentgens. Naquele primeiro dia, os habitantes absorveram uma dose de radiação 50 vezes maior do que é considerado inofensivo. Naquele passo, a população iria morrer em até 4 dias. Para entender a situação, o coronel mandou uma equipe para a área da usina para fazer a medição. Neste nível, basta 15 minutos para o ser humano ser afetado e absorver a dose letal. 20 horas após a explosão, o nível da radiação continuava a subir. Aquelas horas, as portas e janelas já deveriam estar seladas e as pessoas deveriam estar tomando comprimido de iodo para conter os efeitos da radiação, mas nada disso tinha sido feito. A população ainda não tinha sido informada da situação. Dia 27/4, 11 horas da manhã. 30 horas após o acidente, que as precauções começaram a ser tomadas. Mais de 1.000 ônibus chegaram às 21 horas da tarde. Eles avisaram que os moradores iriam ser retirados e para evitar pânico, as autoridades esconderam a gravidade da situação. Os moradores tinham que escolher o que iriam levar e as pessoas tiveram que abandonar tudo o que tinham, pois não iriam mais voltar para Pripyat. Um idoso que se recusou a subir no ônibus ficou para trás e foi encontrado morto uma semana depois. As pessoas não acreditavam no que estava acontecendo, achavam que estavam sendo enganados. Pripyat, 5 horas da tarde. No dia 27/4, em 3 horas e meia, 43.000 pessoas foram retiradas à força de suas casas. Os ônibus estavam levando os primeiros refugiados atônimos. Eles tinham sido expostos a doses de radiação que poderiam alterar a composição do sangue e poderiam causar câncer. 48 horas depois do desastre, as únicas pessoas que ainda haviam no lugar eram os militares e os membros da delegação científica reunida no Hotel Pripyat. Eles dormiam, comiam e trabalhavam ali, ignorando o perigo da radiação. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história sobre Pripyat, sobre a história das usinas. Essa foi a primeira parte da história, tá? E espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like, deixem também muitos comentários e se inscreve também no canal, para que você possa ser um curiosíssimo e receber os nossos próximos vídeos, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.